Vamos falar de cinética química. Vamos usar essa reação aqui como exemplo, né? 2O5 mais 4NO2 dando O2. Então, veja só, a gente precisa pensar que as concentrações dos reagentes diminuem com o tempo, enquanto as concentrações dos produtos aumentam com o tempo. Então, é isso que vai definir o que a gente vai chamar de velocidade da reação, tá? Então, ela indica, que nós chamamos de velocidade da reação, indica quantitativamente a variação das concentrações das espécies com o tempo. Então, isso de uma forma geral. Depois a gente vai ter que se deparar, né, se debruçar, melhor dizendo, sobre alguns detalhes, né, para levar em conta, para conseguir chegar num valor que seja aceitável, razoável para representar a velocidade da reação. Então, não é simplesmente trivial. A variação da concentração, pronto, acabou. Então, a gente vai ver que dependendo da substância que a gente escolhe para representar essa variação, o valor pode dar diferente em termos da estequiometria. Então, vamos usar como exemplo aqui, tá? Essa reação. Então, se inicialmente a gente colocar 1 mol por litro do N2O5 e não tiver nada dos produtos, e após 10 segundos a gente verificar que a concentração do reagente decaiu para 0,6%, mol por litro, perdão, enquanto a concentração do NO2 aumentou para 0,8 e a do O2 aumentou para 0,2, né? De onde que eu tirei esses valores? Todos foram inventados? Não, eu inventei só a do primeiro. Então, eu assumi aqui que depois de 10 segundos, a concentração do N2O5, ela caiu de 1 para 0,6 mol por litro. Então, a gente tem que pegar o quanto ela caiu. Então, ela caiu, ó, 1 menos 0,6 dá 0,4. Então, a gente precisa observar na estequiometria que a estequiometria do NO2 ela é o dobro da estequiometria do N2O5. Então, se consumiu 0,4 desse daqui, vai formar o dobro, vai formar 0,8. Por quê? Porque cada duas dessa que reagem, forma 4 dessa e uma dessa. Então, se do NO2 formou 0,8, que valor que vai ter aqui do 0,2? Então, eu posso olhar tanto para esse quanto para esse. Se eu olhar para o NO2, aqui tem 1. Então, 1 é 4 vezes menor do que 4. Então, o quanto formar do O2 vai ser 4 vezes menor do que o quanto formou do NO2. Então, se formou 0,8, vai ter formado 0,2 desse. Ao mesmo tempo, a gente pode chegar no valor desse daqui a partir do N2O5. Então, se consumiu 0,4 do N2O5 e 1 é metade, certo? De 2, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. Se consumir o 0,4 desse, vai formar 0,2, que é metade. Então, com isso, eu posso definir essas expressões que são as taxas, né, ou as variações na quantidade de matéria das substâncias após 10 segundos. Então, seria dN, onde N é a quantidade de matéria, dt. Se a quantidade de matéria do N2O5 diminuiu 0,4, né? Então, a variação foi menos 0,4 moles. Então, vou dividir menos 0,4 por 10, que dá menos 0,04. Para o NO2, eu pego o quanto variou a quantidade de matéria dele, que foi mais 0,8, mais porque ele aumentou. Divido por 10, então eu tenho 0,08. E a mesma coisa aqui para o O2. 0,2 dividido por 10, 0,02. Então, vocês estão vendo que para a mesma reação eu tenho números diferentes. Se eu olhar para o N2O5, em 1 segundo ele diminui isso daqui. O NO2, em 1 segundo, ele aumenta uma quantidade de matéria diferente. Por quê? Porque as estequiometrias são diferentes. Então, como que a gente faz, né? Então, aqui eu estou resumindo isso que eu acabei de falar. O que a gente faz, então, para expressar a velocidade da reação? Se eu olhando para variação na quantidade de matéria de cada substância que participa da reação, eu obtenho valores diferentes. Então, esse problema é resolvido, aqui eu tenho uma reação genérica, pegando o coeficiente estequiométrico de cada uma das substâncias
né? Então, aqui eu tenho AA mais BB mais, deixa eu apagar aqui, que aqui tinha um errinho, CC mais DD, né? Então, o que eu faço para definir a velocidade em termos dessas variações? Aqui eu já expressei em termos de concentração, que a lógica é a mesma, né? Como da que eu expressei aqui, em quantidade de matéria. A lógica é a mesma, só que para ir de quantidade de matéria para concentração, eu tenho que dividir pelo volume, como a gente vai ver no outro slide. Então, aqui, a velocidade da reação é definida como, né? V é igual a. Então, aqui eu tenho que pegar o coeficiente estequiométrico de cada uma das substâncias, né? E fazer para a substância A, menos 1 sobre A, então, onde esse A, esse mesmo aqui é o coeficiente estequiométrico, multiplicado por dAdt. Por que menos? Porque, por definição na fisicoquímica, o coeficiente estequiométrico de reagentes, ele é negativo, tá? Ele é definido como negativo. Então, seria aqui menos A. Então, para sempre multiplicar, né, pelo mesmo, sem ficar alterando o sinal, então eu tenho que fazer isso, né? Tenho que botar esse sinal de menos aqui. Aqui eu tenho dAdt, aqui eu tenho, né, para B, menos 1 sobre B, dB/dt, para C, mais 1 sobre C, dC/dt, porque é produto, né? A velocidade também é igual a 1 sobre D, dD/dt. Que aí eu, fazendo isso, eu faço com que a velocidade ela sempre tenha o mesmo valor. Lembrando que dA/dt, né, é a inclinação de uma curva da concentração de A em função do tempo, que vai ser negativa também. Mudando de slide para a gente entender esses sinais das inclinações. Aqui eu tenho um gráfico de concentração em função do tempo para as substâncias envolvidas numa reação química quando eu quero tratar de cinética química. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter a concentração do reagente diminuindo em função do tempo e a concentração do produto aumentando em função do tempo. Então, eu vou ter uma inclinação negativa, tá vendo? Se o reagente é A, dAdt é negativo. Se o produto é B, dB/dt é positiva. Então, agora sim, vou exemplificar com números que fica muito mais claro, como a gente viu lá atrás. E agora eu estou atrás, né, essa reação, as variações nas quantidades de matéria que a gente viu lá atrás. Então, se eu considerar que a reação foi feita em 1 litro, então eu vou ter mol por litro. A concentração ela vai ser dada por esse mesmo valor. Então, eu vou fazer a variação da concentração dividida pela variação do tempo. Então, aqui eu só mudei que eu coloquei na unidade mol, litro a menos 1, segundo a menos 1. Então, se para N2O5 é menos 0,04, que afinal, menos o inicial, se o final é menor que o inicial, porque ele está sendo consumido, vai dar negativo mesmo. Então, aqui eu escrevo uma expressão análoga a essa, então sempre olhando com um exemplo, é sempre melhor, né? Então, V tá vendo que o coeficiente aqui é 2, menos 1 sobre 2, d N2O5 dt, aqui, esse é reagente, e esses aqui são produtos, então fica ó, coeficiente do NO2, 1 sobre 4 dNO2 dt, e aqui, como é 1, não precisa multiplicar por nada, DO2 dt. Então, aqui é só substituir. Menos meio, dN2O5 dt é menos 0,04, igual a 1 sobre 4, dNO2 dt é esse valor, e DO2 dt é esse valor. Então, estão vendo? 4 dividido, menos 0,04 dividido por menos 2, o que eu vou ter? Vou ter mais 0,02. 0,08 dividido por 4, eu vou ter 0,02. Tá vendo? Então, quando a gente multiplica pelo inverso do coeficiente estequiométrico, a gente faz com que a velocidade da reação, ela assuma sempre o mesmo valor, né? Então, por enquanto é isso.